Que fim de semana, hein, Cláudio? É. Que fim de semana, hein? Mas você colocou muito bem aí os pontos principais dessa discussão e nos traz diversas lições, inclusive sobre o papel da mídia na divulgação de narrativas. Mas vamos lá. O governo brasileiro tem vendido esse encontro entre o Trump e o Lula como um marco diplomático, como uma grande jogada das relações internacionais, quando uma análise fria, crítica, desapaixonada, mostra que não foi nada disso, absolutamente nada disso. Vamos lá. A diplomacia ela se move basicamente por dois eixos. O eixo da diplomacia pública, que cuida de imagem, que cuida de comunicação, e o eixo da diplomacia substantiva, que cuida de negociações, que cuida da produção de resultados concretos. Pois bem, esse encontro, essa reunião na Malásia, ela se encaixa exatamente no primeiro caso, ou seja, diplomacia pública, voltada para a imagem, voltada para a comunicação. Dentro da diplomacia pública, existe aquilo que se chama de diplomacia performática, ou seja, você utiliza desses instrumentos de imagem para a autopromoção política, para ganhos voltados para o consumidor interno, em detrimento dos interesses nacionais concretos. Continuemos na análise fria dos fatos. Brasil e Estados Unidos possuem uma relação bilateral que é estruturalmente assimétrica. Os Estados Unidos, maior potência do mundo, negociam sempre em posição de força e sabem quais são os seus interesses a ser defendidos. O Brasil, vamos lá, com muita boa vontade, uma potência média, que não tem ideia de quais os interesses nacionais a serem defendidos. Resultados concretos dessa reunião. Não houve entendimento nenhum em nenhuma área, em nenhuma das pautas principais. Em termos de comércio, alguém viu algum comunicado do USTR, que é o órgão norte-americano que cuida de negociações comerciais? Não viu porque não houve. Isso, na boa prática diplomática, significa que a reunião foi absolutamente irrelevante do ponto de vista comercial. Os Estados Unidos não cederam absolutamente nada em termos de suspensão da lei Magnitsky. O Brasil não conseguiu o tão almejado e, enfim, quase insano papel de mediador na crise diplomática dos Estados Unidos com a Venezuela. Aliás, já passou do ponto de crise diplomática, estado pré-guerra. Então isso demonstra claramente que aquela fala do presidente Trump de que os Estados Unidos podem negociar tarifas se houverem as condições políticas adequadas, se forem observadas as condições adequadas. Olha, quem está em condições de dizer quais são as condições adequadas não é o Brasil. O Brasil não possui o cacife político e diplomático para impor condições. O que significa que, se essas tarifas vierem a ser efetivamente negociadas, com base no interesse nacional norte-americano, elas vão obedecer às determinações vindas de Washington. Resta saber quais são essas condições. Um fato importante a se notar adicionalmente, Cláudio, é que assessores próximos ao Trump, inclusive o advogado dele, ironizaram as falas brasileiras de que a reunião havia sido um sucesso e ironizaram as falas do Lula sobre a independência do judiciário brasileiro, sobre a legalidade absoluta do processo de condenação do presidente Jair Bolsonaro. Então, o golpe está aí, cai quem quer. Mas, no cenário internacional, esses shows, como diz o presidente Lula, gosta de usar a palavra pirotécnico, sem nem saber o que significa, sem produção de resultados, isso gera descrédito
perda de credibilidade e o ceticismo absoluto, Cláudio. Muito bem. Olha aqui, Júlia Luciana. Sei que não tem treta nenhuma, mas deixa eu tentar deixar mais aqui claro que o que eu adora. falei. Aqui são discursos complementares, cada um com a sua praia aqui, vão se Exatamente, às vezes a gente faz uma colocação que complementando. não fica bem clara. Na diplomacia, o normal é os chefes de Estado, de governo, se falarem. A inexistência de canais de comunicação é a exceção, é o caso agora com a Venezuela. Então, mais uma vez, há dois eixos. A diplomacia pública cuida de imagem de comunicação. Do ponto de vista da diplomacia pública, da diplomacia performática, a narrativa criada pelo governo é um sucesso. Mostra o Lula como um estadista que dobrou o Trump, que conseguiu um grande feito internacional. Não foi nada disso. Então, diplomacia pública, conseguiu-se um degelo porque essa é a prática da diplomacia. São interações, são reuniões bilaterais, são protocolos. Eu mesmo participei de inúmeras reuniões como essa, assinei inúmeros memorandos de cooperação que muito frequentemente não resultavam em absolutamente nada. A outra coisa é a diplomacia substancial. É aquilo que se almeja conseguir com essas reuniões, com essas interações. Do ponto de vista da diplomacia substancial, qualquer avanço vai depender dessa relação estruturalmente assimétrica entre Brasil e Estados Unidos, em que um tem posição de força e objetivos bem declarados, e o outro não sabe quais são os seus objetivos. Olha, defender Alexandre de Moraes não é um objetivo estratégico do Estado brasileiro, ou não deveria ser. Defender quem viola as normas, quem viola as regras, quem persegue opositores. É por isso que, dentro desse cenário, qualquer negociação que possa vir a acontecer, devem até acontecer, elas seguirão, como disse Trump, dentro das condições adequadas. Quem vai definir o que são condições adequadas não é o Brasil. São os Estados Unidos. Não tem posição de negociação. Deixa eu dar um recado aqui. Você acha, Dego, que o Lula vai ser alvo das sanções americanas e quando? Eu vou colocar a resposta a isso ao final de um outro raciocínio. Olha o que é engraçado, Cláudio. Quem operacionaliza essa sanção também que foi aplicada contra o Gustavo Petro na Colômbia é a OFAC. É a mesma que operacionaliza a Lei Magnitsky. Mas veja o grau de degradação institucional que nós vivemos no Brasil. A Colômbia, um país ainda acometido pela guerrilha, ainda existe guerrilha na Colômbia, para quem não sabe, pelo narcotráfico. A Associação de Bancos, a Febraban deles, emitiu um comunicado dizendo que vai obedecer às normas da sanção da OFAC. Já obedeceu. A oposição colombiana se manifestou de uma forma uníssona, exigindo o cumprimento das obrigações. Aqui no Brasil, como todos têm medo do poder ilimitado, absoluto do STF, não houve nenhuma nota parecida da nossa Febraban ou qualquer outra associação bancária. Você não viu nenhuma união dos parlamentares supostamente de direita pedindo a aplicação dessa pena, que não é, diga-se mais uma vez, voltada contra o Estado brasileiro. É uma sanção aplicada a um indivíduo que violou normas elementares, normas constitucionais mais básicas. Isso mostra como a nossa situação institucional está degradada. Estão todos, por um lado, com medo, por outro lado, somente os nossos parlamentares de direita, despreparados para o embate, desconectados, se preocupando apenas com questões paroquiais e perdem o macro, perdem o Brasil de vista. Dessa forma, não vai ter 2026, não vai ter 2027, com ampla maioria no Senado e na Câmara. Não haverá nada disso. Então parem de se preocupar com seus interesses paroquiais. Bom, voltando agora à sua pergunta, Cláudio.
O Trump, ele tem um estilo de negociar. Ele vai estreitando no sentido de apertar aqueles nós ali contra o alvo da vez. O alvo inicial é a Venezuela. O alvo posterior é a Colômbia. O Brasil está nessa linha de tiro, assim como também o Chile, do Boric, também está nessa linha de tiro, porque são países que são centrais ali do Foro de São Paulo e são países acusados, e aí o Polio Carvalho deve revelar muita coisa proximamente, de ligações com o narcotráfico. Então não sejam ingênuos de achar que o Trump está caindo na conversa fiada do Lula e que o Lula é um estadista. O Trump tem bem exata a noção de quem é Lula e quais são as condições adequadas para, entre aspas, negociar com o Brasil. Lula vai fazer de tudo para fugir dessa linha de fogo, inclusive entregar aqueles que já deveriam ter sido entregues, Cláudio. Júlia. A nossa política externa é muito focada em políticas de projeção de imagem, muito pouco focada em substância. A interna também. A interna também é voltada para isso, é comunicação pública interna. A externa é para isso e a interna também. Exatamente, é público interno. O que é que eu quero dizer com isso? Estados Unidos firmaram neste ano acordos comerciais com Reino Unido, Indonésia, com toda a União Europeia, com Filipinas, acho que eu já falei Indonésia, e Japão. Esses são os principais. O Brasil não firmou acordo com ninguém. Aliás, o Brasil não firmou nenhum acordo comercial com ninguém desde as negociações que estão travadas para o bloco Mercosul-União Europeia. Isso significa que nós estamos cada vez mais fora dos fluxos internacionais de comércio, das cadeias globais de produção. É exatamente isto que o Ari falou aqui. Não temos política externa, não temos política industrial, não temos política comercial. Ficamos discutindo questões pequenas, questões comezinhas, pela absoluta falta de um projeto de país, de uma grande estratégia nacional. Não é à toa que todos os nossos indicadores econômicos ligados a comércio estão involuindo. Podemos explicar isso com mais calmas depois. Mas esse é o legado do governo PT. Discute-se o micro, discute-se aquele interesse particular, normalmente do consórcio PT-Planalto, Planalto-STF, e o Brasil é um mero detalhe. Estamos fora das cadeias globais de produção, dos fluxos internacionais de comércio. Excelente. Você quer fazer mais algum comentário? Senão eu vou mudar a pauta. Posso mudar a pauta?